Bom dia. 27 de fevereiro de 2019, são 6h31 da manhã. E hoje, quarta-feira, depois do misto de trabalhar e desfrutar, estamos aqui para massificar. É isto. E se é assim, vamos dizer que é motivo de muita alegria restabelecer o contato com quem está a me ver. Hoje a leitura é isto. É uma questão de numerar. Foi isso. Deus me pediu isso. Se eu tinha um entendimento sobre a numeração. Eu disse para Deus que a numeração é algo tão grandioso que é necessário saber, de fato, contar até osso de pescoço. Deus então me disse que isso seria glamuroso. Eu disse para Deus, isso mesmo. A, a numeração é algo tão potencial que a gente pode até identificar radar em animal. Deus disse, isso é algo meio que nebuloso. Mas eu disse para ele que a numeração era algo tão, é tão, é isso. Aí naquele momento faltou a palavra. Aí Deus me disse, é isto, é palavra exata. Não se completa, quer dizer, não falta. É isso. Foi aí que Deus me trouxe um entendimento do que seria um número primo. Eu disse para ele que entender de número primo era algo difícil. Mas como ele dava sentido ao número primo, eu disse que ficaria, quer dizer, que deixava de ser esquisito. Mas Deus me disse que era preciso a gente consultar registros. Aí eu disse para Deus, olha isso mesmo. No Brasil é algo assim, em tudo a gente numera. Deus perguntou se era feito boi. Sim, boi marcado. Eu disse para Deus que era parecido. Quer dizer, era uma espécie de autenticação da sua. Eu não sei. Aí Deus disse premiação. Eu disse, não sei se era bem premiação. E onde chegou essa conversa? É isto. Na capacidade da gente sempre fazer festa. Deus disse? Não fui eu que disse para Deus. Eu disse para Deus que seria assim, um pouco difícil a gente colocar, de fato, os traços no devido lugar. Já que o carnaval estava a se apresentar, mas ele disse que eu teria que pontuar exatamente nessa data, para que nada pudesse de fato me atrapalhar e que eu deixasse tudo assim caminhar. Foi por isso que eu fiquei naquele bate-boca, quer dizer, bate-bola, quer dizer, naquele troca, quer dizer isso, jogo de ping-pong. Deus me perguntou isso, se o povo brasileiro era feito bola de ping-pong, que se jogava de um lado para outro, sem de fato a gente se responsabilizar pelo pescoço. Eu disse para Deus que
Era algo tão complicado, que até registro eleitoral era fardo pesado. Disse. Aí eu disse para Deus que os números eram multiplicados, que a gente não fazia a leitura do fardo e que era algo inacreditável o tal registro eleitoral. E Deus disse o quê? Deus disse que era necessário a gente ter muito cuidado com o registro eleitoral, para que a gente também não viesse a passar mal. Deus disse? Deus disse. Deus disse de fato que registro eleitoral é tão complicado, que a gente sempre deixa algo guardado para jogar no mercado para a gente barganhar alguns fatos. Deus disse isso? Sim, Deus disse. Deus disse para a gente ter muito cuidado com o registro eleitoral, que sempre de fato é guardado algum fardo para que a gente pudesse se apresentar e tentar dominar o lugar. É derrubar quem de fato quer organizar de alguma maneira. A gente sempre tem, o quê? Isso, tem uma manga inteira. E eu estou começando a entender. Foi isso. Deus disse para eu, de fato, ler. Mas já se passaram 7 minutos e ainda não chegamos. Mas Deus me perguntou se número tinha algum tipo de pontuação, quer dizer, de organização, quer dizer, de acentuação. Eu disse que todo proparoxítona era acentuado. Disse para Deus, foi aí que ele estranhou. Deus estranhou? Estranhou. Eu disse para Deus que todo proparoxítona era acentuado e não tinha asterisco. Ainda que tenha mudado muitas regras no mercado, mas proparoxítona era acentuado. Mas que eu estava achando muito estranho a forma como, de fato, o paroxítona, quer dizer, o proparoxítona, estava se deformando. O quê? Foi isso que eu disse, a regra estava mudando. E quem estava sentando não estava notando, não? Eu disse para Deus. Eu disse para Deus que o comando, de fato, está recuando. Mas era algo que a gente precisava olhar. Porque quando o comando costumava recuar, é porque a coisa iria piorar. Você disse para Deus? Eu disse que era a questão do comando recuar, a gente não tinha nada para comemorar, que o comando estava a recuar, mas já com um pensamento de domínio do lugar, porque o comando sabia exatamente o instrumento musical. Foi isso que eu disse para Deus. Foi isso que eu disse para Deus. Que dó tinha acento. Ok? E I tinha, quer dizer, Mi tinha pingo. Você disse? Eu disse para Deus que, de fato, a gente achar que o comando estava a recuar e a gente achar que a gente teria motivo para comemorar, era de fato tirar o quê? É isso. É a gente de fato vacilar. Disse. Eu disse para Deus, é como eu aqui estou a gravar.
É como se eu estivesse, de fato, esperando o tempo passar para atingir o quê? É isso, receber a bolada que Deus vai me enviar. Vai? Eu disse para Deus. Eu disse isso para Deus. Que eu só poderia, de fato, caminhar se ele enviasse, de fato, a grana. Quer dizer, a bolada, a retaguarda, para ninguém achar que eu deveria, quer dizer, que poderia me comprar. Eu disse para ele que 1 milhão, de fato, eu teria que ganhar para que eu pudesse, de fato, me sustentar, sem ficar na dependência da premiação do lugar. Me diga uma coisa, onde é que Deus resolveu lhe colocar? Foi isso que eu achei estranho. Ele me disse que o comando estava recuando, porque o comando estava notando que as coisas estavam de alguma forma se organizando. O comando é advogado que estava de fato orientando. Orientando? Foi isso que de fato Deus estava me mostrando. Que como a gente tinha de fato acesso sabe como é que é? Ao mundo do retrocesso, que o comando estava notando que as coisas estavam se organizando, mas que a televisão não estava mostrando. Como é que é? Isso também Deus me disse, que a televisão estava de fato embaralhando para tentar de fato mostrar que havia uma confusão do lugar, mas o comando que estava de fato acessando o que os advogados estavam de fato orientando, estavam sentindo que de fato a coisa estava se organizando. E como a coisa estava se organizando, o comando estava recuando, tendo em vista aquilo que é isso, foi esse pedaço faltou, quer dizer, falhou. Falhou como? Deus também me disse. Era de fato aquela lacuna que a televisão fazia questão de não mostrar. Aquele espaçamento. Na hora que de fato que era para dar notícia de que as coisas estavam se assentando, se organizando e até se encaixando, o intervalo estava entrando, a televisão não estava mostrando e só estava pontuando aquilo que era de fato, era com a dobradura, quer dizer, algumas discrepâncias, é isto. Mas que o comando fazia uma leitura bem diferente daquilo que estava se passando. E eu estou entendendo que Deus está, de fato, lhe mostrando. É isso. É aquilo que os meios de comunicação estão realizando. Como é que é? É isso. É plantando aquilo que o comando não está comprando. Aff, Maria, aí o perigo está de fato aumentando. É isso que Deus me disse. Deus, de forma muito sábia, me disse: olha, se o comando está fazendo uma leitura de que as coisas estão se organizando, de que as forças armadas estão de fato se apresentando e de alguma maneira estão se acomodando, a televisão está pontuando coisas que não estão importando para quem está enxergando. E aí, tirando a capa de chuva, é isso. Tirando a capa de chuva do povo que está esperando. O quê?
Sim, esperando de fato a organização, para ele poder de fato é, se assentar no chão. O, o comando está enxergando diferente do que a televisão está mostrando. Deus me levou para dar uma volta, analisar de fato as coisas do lugar e me perguntou de fato onde o que é que o comando estava a enxergar. Eu disse para Deus que o comando estava a enxergar a mesma coisa que Beira-Mar. Naquele momento, o quê? Uma brisa leve passou e quase me derrubou. Foi? Foi justamente o que Deus me mostrou. Deus então me perguntou: olha, se o comando está enxergando aquilo que Beira-Mar está alcançando, o que você está pensando? E aí eu disse para Deus que o povo está se desorganizando com aquilo que a televisão está mostrando. E nesse caso, a televisão está colaborando com aquilo que tanto o comando como Beira-Mar estão planejando. O quê? Foi isso que de fato Deus e eu estivemos nesse período analisando. Isso quer dizer que os meios de comunicação estão se desorientando. É mais grave. Mais grave? Sim. Porque se o comando e as ondas do mar estão enxergando que as coisas estão a se assentar, e a televisão faz questão, quer dizer, a televisão significa os meios de comunicação. Se eles fazem questão de pontuar coisas que de fato não estão a pesar para quem está a enxergar, é como de fato minar o lugar onde o povo está a pisar. Porque o povo começa a se desorientar e não sabe sequer onde isso vai parar. Mas quem tem arma, o quê? A beira-mar. E, e até o comando da capital, sabendo de fato onde pisar, aí com toda certeza é a gente de fato privilegiar quem de fato pode detonar as coisas do lugar. Foi o que Deus me disse sobre os meios de comunicação. Essa maneira de fazer imprensa de desinformação. É a gente só mostrar aquilo que a gente pode de fato se beneficiar. Mas Deus me disse que muita coisa estava a mudar, inclusive a visão do comando de Beira-Mar. Que há muito tempo as coisas funcionavam assim, segundo as ondas do mar, para lá e para cá, com o primeiro comando sempre a concordar e a sustentar. Deixa eu ver se eu consigo alcançar. Quer dizer, tem a lua, as fases da lua. E isso, lá em cima, a orientar as ondas do mar. Mas tem também, ai, santo, as placas tectônicas. Essas a se movimentarem de acordo com as fases da lua. Aí você pensa de fato. Terra, água, e ar. A lua, a soprar. O vento para tudo quanto é lugar. Você dominava sem nem o povo notar, sem nem questionar.
E mais grave, a imprensa jamais levantou, de fato, como beira e o comando, como eles chegaram nesse estado de total domínio sobre o Estado organizado. E o Estado passou a ser desorganizado, desorientado. E no momento em que, de fato, é necessário que a imprensa venha trazer as informações do que, de fato, aquilo que estará a acontecer, o que a imprensa faz questão de clarear, são coisas que sequer vão pesar naquilo que o povo pode, de fato, alcançar. E a fragilidade não está, de fato, naquilo que está sendo organizado. Sim, no plano mais alto. A fragilidade está em quem está desempregado. Aí, de fato, é você jogar gente para ser pisoteado por quem, de fato, costumava dominar. E a imprensa não está a se responsabilizar sobre aquilo que ela está a realizar. Porque a leitura de quem de fato pode atirar, causando um prejuízo enorme no lugar, é bem diferente daquilo que a imprensa está a mostrar. É bem diferente. Tanto que eles sabem que eles podem recuar, fazer a leitura do lugar para, no momento oportuno, de fato desorganizar, tendo a certeza de que a imprensa vai colaborar. A questão é, como é que as placas tectônicas, as ondinhas do mar, e lá as fases da lua a soprar, como é que eles têm certeza que a imprensa irá colaborar quando de fato quando eles determinarem que é hora de bagunçar? É isso também Deus me perguntou. E o que foi que você falou? Foi isso. Eu disse para Deus que era necessário a gente analisar todo o dinheiro que a imprensa esteve a movimentar durante, de fato, o período em que o comando e as ondas do mar estiveram, de fato, a se espalhar. E que a gente deveria considerar, de fato, a lei que estiveram a criar. E saber quem, de fato, esteve, ok? Sim, a nos auxiliar. Sabe como é que é? É imposto, de fato, a debitar. Sabe como é que é? Existe algo que está a passar e a gente não está a enxergar. É o financiamento público. Sim, as empresas públicas que costumavam, de fato, bancar. É a imprensa. Acontece que, de fato, a imprensa deixou há muito tempo de ser ciência. Virou, de fato, essa massa partidária
que o tempo todo recebe dinheiro de quem governa a casa para apenas mostrar a conveniência do lugar. Assim, a imprensa, ela passou de fato a lucrar, e muito, com a desgraça do lugar. E quem o tempo todo esteve a colaborar com o lucro da imprensa faz a leitura do lugar, mas é com base naquilo que de fato o tempo todo a ação da imprensa, o que a televisão, que é o maior meio de comunicação, costuma de fato mostrar para massificar, e aquilo que de fato eles costumam considerar, sim, como base para de fato a televisão mostrar. Mas com a organização, em pouco tempo, da dita situação, eles não estão gostando de fato muito, não. Acha que, de fato, a imprensa, ela pode, de fato, trazer um pouco mais de confusão. E no momento de recuar, para saber plantar aquilo que, de fato, a imprensa pode mostrar. E tendo, de fato, acesso a algumas informações do lugar. A questão é quem está, de fato, dando certo acesso àquilo que ainda é um processo. É isso. A quem interessa, de fato, é desconsiderar aquilo que o povo esteve o tempo todo a desejar, levando em consideração, de fato, a numeração, sim, assinatura de montão, para que, de fato, algumas coisas estivessem na pauta e que fossem, de fato, votadas e colocadas em prática. A questão é, a imprensa, de fato, é papel da imprensa, de fato, passar por cima da desdita popular. É papel da imprensa desconsiderar o que a própria imprensa costuma mostrar, a facilidade da arma chegar em tudo quanto é lugar. É papel da imprensa desconsiderar o tanto de cabeça que está a rolar com a mesma facilidade em que a arma chega em tudo quanto é lugar. É papel da imprensa dizer que, de fato, o povo não sabe pensar, não sabe enxergar, não sabe ouvir, não sabe sentir, que o povo não sabe definir o que acontece no lugar onde ele está, de fato, fincado, desconsiderando, de fato, algo que ainda nem foi votado, mas é um desejo popular. Tanto que o homem está sentado no cargo. Mas Deus me disse, é ainda mais grave. E que nós deveríamos, de fato, trazer como linha de pensamento todo o dinheiro que a imprensa, de forma geral, esteve a receber para pontuar as coisas do poder.
e que nós iríamos nos surpreender com o tanto de dinheiro que a imprensa esteve a receber, tendo como pano de fundo pontuar coisas do poder, mostrar aquilo que o povo está cansado de saber. O ovo, o ovo que ninguém de fato quis comer. E quando a gente assim realizar, a gente vai conseguir de fato ligar a imprensa à beira-mar e ao comando da capital. Porque eles o tempo todo estiveram a bancar os meios de comunicação desse lugar, com a ajuda de quem esteve a governar. Infelizmente, é como a coisa está. Infelizmente, é como a coisa está. E isso nós não vamos poder negar. Vai estar lá. Porque o que não vai de fato faltar são empresas públicas assim de fato beneficiar das placas tectônicas que o mar de fato costuma usar para de fato a onda se movimentar com a lua de fato a nos guiar. E essa democracia que a imprensa faz questão de dizer que ela é uma imprensa livre, isso não é verdade. Essa imprensa não é livre. E quem em algum momento desejou sentir o cheiro da liberdade, a maresia, sabe como é que é? Não é fácil. Chega no mesmo dia e acaba com sua alegria. E ai de você se questionar o poder. Porque você sabe, ó, que vai doer. E com toda certeza, a jugular aqui, ó. Aí, Deus me perguntou. E não deveríamos nós, que deseja aspirar o cheiro da liberdade, não aceitar que esse poder oculto venha de fato cravar os dentinhos na nossa jugular? Eu disse para Deus, a questão, Deus, é quando de fato começa a chover. Na horta que a gente está a plantar. Aí a gente logo vê. Sabe como é que é a fraqueza? Sim, foi o que o evangelho deve nos dizer, a carne é fraca. Sendo a carne fraca, a gente costuma de fato aceitar a massificação da massa. E aí, quando a gente vê o que a gente estará a fazer, muitos até resolvem de fato vender. Sim, a consciência começa a doer. Porque também a gente pode fazer diferente. A gente pode reverter. A consciência começa a doer, o cheiro da liberdade. Sabe como é que é? A gente sente o cheiro da liberdade. A maresia lá. A gente não quer que a maresia seja a nossa verdade. Aí a gente sente que aquilo é uma insanidade. Aí a gente aceita, aceita reverter. Dizer que de fato quer vender. Mas a questão é
O que eles vão fazer para a gente vender? Desvalorizar aquilo que a gente de fato esteve a alcançar. Sim, porque sabe como é que é? Se chove, tem abundância no pomar, na horta e até no pasto. E aí o negócio é bem valorizado. Mas quando de fato a gente diz que a gente quer vender, que a gente não quer carregar esse fardo, aí de repente o nosso negócio é tão minado que a gente toma um prejuízo danado. É como se de fato nos tomasse aquilo que nos foi ofertado. E mesmo assim a gente se sente aliviado. Mesmo assim a gente se sente aliviado. As pessoas que de fato desejaram entrar no mercado para servir um outro prato. Mas aí chega, sabe como é que é? O prato vai ficando vazio, aí a chuva. Aí você tem que aceitar. O rio, com toda certeza, sabe onde cortar. E não é fácil, de fato, a gente se calar. Mas a gente sabe que a nossa fala não vai chegar em nenhum lugar. Sim, isso aí a gente tem que dizer sem essa ilusão. O poder é o poder. E quando, de fato, sabe como é que é? Ah, e o comando. Olha que magnífico. O comando está sentado à beira-mar, ali, sendo orientado pelas fases da lua, as placas tectônicas e as ondas do mar a trazer a riqueza e a levar. Vai, vem, vai, vem. Aí você logo vê. É melhor a gente de fato acabar, não acreditar que o harém pode nos alegrar. Melhor a gente de fato recuar. E se assim, Deus sabe muito bem o que está a enviar. A certeza de que a imprensa tem grande responsabilidade com, com, com tudo isso que nós estamos a alcançar. Porque quando a gente entra numa casa e a gente começa a ter ciência da casa, a gente vai enxergar os momentos em que a imprensa esteve de fato a colaborar. E não vai ser coincidência. Quando a gente começar de fato a analisar a dinheirama, no momento em que de fato, sabe como é que o porquinho estava cheio? Vamos checar. O momento em que a imprensa de fato, o cofrinho da imprensa esteve cheio. O que é que estava acontecendo no lugar? De forma bem particular. A gente vai de fato ver como é que de fato isso esteve a acontecer. O que a imprensa esteve a fazer. Isso está lá, nos contratos assinados, na dinheirama. Sabe como é que é? Contrato publicitário. Vamos checar. Vamos ver as notícias. O que se passava? Sabe como é que é? O texto dentro do contexto. Quando a gente conseguir, de fato, analisar o texto impresso dentro do contexto, a gente vai ver o que a imprensa brasileira esteve a fazer, sem se responsabilizar com o comando do mar e com o que o beira-mar estava a realizar, espalhando desgraça em tudo quanto é lugar.
Basta a gente, de fato, analisar os contratos publicitários. Aquele momento de maior gravidade, onde o comando, ó, estava beirando e o poder aceitando o que a imprensa estava mostrando. Contrato publicitário. O texto impresso dentro de um contexto. E o povo brasileiro? O que ele estava de fato pensando? Com toda certeza a imprensa massificando e o comando em beira-mar dominando. E o poder se espalhando com a anuência de quem estava governando. Os contratos publicitários irão nos dar uma dimensão desse lugar e o que a imprensa brasileira esteve a realizar. E nesse caso, de fato, todo o proparoxítono é acentuado. E o proparoxítono, que não desejou ser acentuado, ele foi desvalorizado e colocado à venda no mercado. Até isso vai ficar claro quando a gente, de fato, analisar os contratos publicitários do lugar. A gente vai ter uma ideia do domínio de Miramar nesse lugar. Com a simples análise dos contratos publicitários. É vacina. É o que Deus está a enviar. É melhor a gente se vacinar para a gente saber quem é Beira-Mar, quem é de fato o primeiro comando e como de fato eles estiveram a dominar e quem é a imprensa desse lugar, para a gente saber se postar, se posicionar, sem dar uma chance para essa imprensa nos derrubar. É bom a gente analisar os contratos publicitários. E a gente vai poder fazer não só a caricatura de Beira-Mar, mas a gente vai ter a compreensão do monstro de plantão. A gente vai ter a compreensão do pau de macarrão, o vinho e o pão. Para que a gente não possa, de fato, viver a alienação de que a gente está, de fato, conseguindo minar o poder do alto comando desse lugar. Eles sabem analisar. Tanto sabem que quando a gente analisar os contratos publicitários, a gente vai enxergar a capacidade que ele tem de se antecipar e bancar a imprensa. E a imprensa, a gente vai se surpreender, porque ela vai desorientar enquanto ele de fato chega de mansinho. E aí, sabe como é que é? É vinho. E vinho, com toda certeza, é de amargar. E a imprensa, nesse momento, a lucrar. É bom a gente analisar e sair da caricatura do vinho e do pão e, de fato, ter a compreensão da acentuação do vinho e do pão e do pau de macarrão. Beira-mar. Não é fácil, não. Recado dado, com toda certeza, bem acentuado. É isso. Obrigada, meu dia. Eu tenho certeza, Maria de Cássia, que Deus sabe exatamente o que está a enviar. É a melhor vacina que a gente pode tomar. É analisar os contratos publicitários para a gente, de fato, conseguir biografar
o alto comando deste lugar, para que a imprensa não venha colaborar, de fato, com o alto comando. E assim a gente pode, de fato, trabalhar. E aí, não tirar um dedinho, mas, de fato, derrubar a estátua desse lugar, sem dar a mínima oportunidade dela se levantar. Analise os contratos publicitários. E com toda certeza nós vamos derrubar o alto comando desse lugar. A imprensa não vai poder mais colaborar. Basta a gente analisar o texto impresso e o contexto do lugar. Obrigada. E como o carnaval está por aí, com toda certeza nós precisamos de fato digerir a vacina que está por vir. E vamos deixar Deus de fato nos conduzir. Obrigada, obrigada, obrigada. Felicidade sempre para cada um.